A palavra Übermensch. O conceito de Übermensch é um dos mais conhecidos, mas menos compreendidos termos de Nietzsche. A palavra alemã é difícil de traduzir. Uma tradução comum, o super-homem, tem a desvantagem de ser associada a um personagem de desenho animado vindo de Krypton e protetor da Terra com os poderes de um deus. A cunhagem de Walter Kaufmann, o Overman, evita isso, mas não chega a transmitir o que se pretende. A tradução literal seria algo como um ser humano superior e transcendente. Nietzsche parece pretender, com o termo Übermensch, denotar um tipo de ser humano que é muito superior e transcende os limites da humanidade, como a conhecemos até agora. O ensinamento de Zaratustra. A ideia do Übermensch é central para o trabalho oracular de Nietzsche em Assim Falou Zaratustra, publicado em sessões entre 1883 e 1885. No início do livro, Zaratustra, um profeta ambulante, que é o porta-voz para a filosofia de Nietzsche, deixa o seu refúgio na montanha onde ele peregrinou por muitos anos e desce em uma cidade. Lá ele fala a uma multidão. Eu ensino-lhes o Übermensch. O homem é algo que deve ser superado. O que você fez para vencê-lo? O Übermensch é o sentido da Terra. Isso realmente não nos diz muito sobre o que o super-homem de Nietzsche significa, realmente. E, de fato, a ideia é deixada um pouco vaga por toda parte. Zaratustra diz que Übermensch vai ver-nos, isso é, a presente humanidade, da forma como vemos os macacos, como algo digno de riso e vergonha. Mas isso ainda deixa um pouco vago o que faria alguém se tornar um super-homem. Análise do conceito. A partir de outras passagens em Zaratustra, e pelo que sabemos da filosofia de Nietzsche, em geral, podemos dizer o seguinte: com a morte de Deus, a humanidade enfrenta o perigo do niilismo, que é o termo de Nietzsche para o sentido de que nada mais tem valor. Religião não será mais capaz de dar às pessoas um propósito na vida, por isso temos de criar os nossos próprios novos propósitos. Zaratustra propõe o Übermensch como uma meta para a humanidade visar. O super-homem experimenta a vida com maior intensidade e profundidade do que a humanidade comum. O super-homem cria seus próprios valores, ao invés de apenas aceitar os ensinamentos morais dos outros. O super-homem vive perigosamente, no sentido de que ele valoriza coisas como novidade, criatividade, rigor intelectual, honestidade consigo mesmo e intensidade da experiência. Ao invés de mero conforto, ele procura alegria, não contentamento. O oposto do Übermensch é o último homem, termo de Nietzsche para o tipo de pessoa que não deseja nada além de conforto e satisfação. O modelo para o super-homem é o herói aristocrático, o tipo de indivíduo com grande alma representado por figuras da mitologia grega. Mas a grandeza do super-homem é espiritual. Se ele é um guerreiro, é no reino do conhecimento, ideias e artes. O super-homem ama a vida e o mundo em último grau. Ele quer o eterno retorno de todas as coisas, incluindo a sua própria vida e até mesmo a vida daqueles que ele despreza. Isso é, independentemente de a doutrina do eterno retorno ser realmente verdade, ele deseja que ela seja verdadeira. O conceito nazista do Übermensch. Os nazistas de Hitler adotaram o Nietzsche como filósofo do nacionalsocialismo. Nisso eles foram auxiliados e instigados pela irmã de Nietzsche, que tinha o controle de sua propriedade literária. Eles ocuparam o termo Übermensch e usaram para designar a raça germânica superior, que tinha o direito de dominar as raças inferiores. Mas isso é uma distorção grosseira da ideia de Nietzsche. Em geral, Nietzsche coloca um enorme valor na individualidade e o seu super-homem é o epítome de um indivíduo livre. O fascismo, ao contrário, vê o indivíduo como tendo valor, principalmente, e talvez unicamente, como um servo do Estado. Em geral, os pontos de vista de Nietzsche eram, na maior parte, totalmente em desacordo com os dos nazistas. Em seus últimos escritos, ele expressa desprezo por tanto antissemitismo do nacionalismo alemão.
Quão importante é o super-homem na filosofia de Nietzsche como um todo? A ideia do super-homem, ou Übermensch, está intimamente associada com Nietzsche e muitas vezes é considerada estando no centro do seu pensamento, juntamente com conceitos como o eterno retorno e a vontade de potência. Na verdade, porém, ele só aparece em um livro, o Zaratustra. Dificilmente é mencionado em alguns dos seus outros escritos publicados e só ocorre ocasionalmente nas notas que foram finalmente publicadas por sua irmã como A Vontade de Poder. Porque ele parece abandonar a ideia de seu super-homem depois de Zaratustra. Uma explicação plausível é que a ideia de uma espécie de ser humano que é tão distante de nós como nós somos do macaco não pode realmente inspirar-nos, uma vez que realmente não pode ser imaginada. Consequentemente, nas obras que vêm depois de Zaratustra, Nietzsche se concentra em descrever o indivíduo de alma grande, o tipo de pessoa que é nobre. Mas os que se aproximam de um super-homem são criadores de valores, que ainda é o projeto que Nietzsche pensa ser necessário para combater o niilismo.